Muito obrigado, boa tarde a todos. André, muito obrigado pelo privilégio da conversa. Eu queria começar abordando um tema externo para depois a gente entrar nas fronteiras do Brasil. Semana passada, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, admitiu que pode começar a cortar juros no mês de setembro. Qual seria o impacto dessa medida para a economia americana, para a economia global, para o Brasil e, por fim, para o humor do presidente Donald Trump? Bom, boa tarde, Jaime. Prazer estar aqui com você. João Camargo, parabéns pela mais um evento bem-sucedido da Esfera. Camila, Aninha, prazer estar aqui com vocês. Bom, esse tema de juros, você vê que, pelo tom da sua pergunta, ele causa polêmica em qualquer lugar, até nos Estados Unidos, como vocês têm visto, um debate intenso promovido pelo presidente Donald Trump. Então, está aqui o nosso ex-presidente Roberto Campos, aliviado que não está fazendo parte desse debate, mas já viveu isso aqui ao longo da sua carreira. Eu acho o presidente Powell deu declarações na semana passada que eram mais ou menos esperadas pelo mercado. Está acontecendo nos Estados Unidos um leve desaquecimento na economia, o efeito de tarifas está acontecendo gradualmente e os números de emprego estão começando a se mostrar um pouco mais softs, um pouco mais suaves, ou seja, está crescendo na margem o desemprego. A economia americana está no pleno emprego. Ora, como a taxa americana está muito acima do nível neutro e muito acima dos outros países G3, notadamente Europa e Estados Unidos, então parece ter todo sentido começar uma queda de juros, que eu acho que vai acontecer, e eu acho que vai acontecer em setembro. Eu diria até que os mercados estão precificando mais ou menos 50 vezes de corte daqui para o final do ano, e eu acho que vai ser daí para mais, ou seja, ou 3 cortes de 25, que eu acho o caso base, ou, eventualmente, se sair algum dado fraco, pode ser até que o Fed acelere isso. Você está lá com a taxa de juros entre 4,25 e 4,50, e você andar um ponto para baixo parece bem razoável. Isso não tem nada a ver com as pressões do presidente Trump, tem a ver com a boa condição de política monetária, como o Fed tem feito nesse passado recente. O Fed ele errou muito num passado um pouquinho mais distante, durante a pandemia, demorou a reagir à pressão inflacionária, mas eu diria que agora tem feito um bom trabalho e, a meu ver, vai seguir aquilo que é o razoável de seguir e o juro vai realmente cair. A implicação para os Estados Unidos e para o resto do mundo ela é excepcional, né? Historicamente, se você olhar uma série muito longa, taxas de juros caindo nos Estados Unidos ou nas economias centrais, de uma maneira mais ampla, são extremamente positivas para mercados emergentes, onde o Brasil se inclui. Então, bom ambiente para o Brasil. Setembro, então, André, talvez prometa muito do ponto de vista de um noticiário intenso. Existe o início da Assembleia Geral da ONU, a abertura da Assembleia Geral da ONU. Como é a tradição, o Brasil faz o primeiro discurso. E o segundo discurso é do presidente americano também, por tradição. Primeiro fala Lula, depois fala Trump. É o momento do embate ou é o momento da conciliação? Olha, eu espero que seja da conciliação, né? Brasil e Estados Unidos têm relações históricas muito harmônicas, seja comerciais, institucionais, afinidades culturais, né? O volume de estoque de investimento estrangeiro americano no Brasil é enorme, ou de investimento até brasileiro nos Estados Unidos, grandes companhias como Gerdau, JBS, Embraer, Marfrig e várias outras, têm investimentos significativos. Todos os bancos brasileiros têm relações profícuas nos Estados Unidos. Então, eu acho que é o momento da gente ampliar as relações, nunca diminuir as relações. E eu acho que a política traz suas fricções, mas eu acho que a gente vai acabar chegando àquilo que é a nossa afinidade natural, que é manter uma boa relação institucional com os Estados Unidos. Eu não consigo ver nenhum sentido de ser diferente disso. Mas como navegar, então, entre a polarização, ou ao longo da polarização entre Estados Unidos e China? Olha, eu acho esse tema não passa exatamente pelas fricções recentes. Eu acho que
trata-se de uma mudança de mundo, né? Um mundo mais multipolarizado, e que, no fundo, ele é bom para o Brasil, né? O Brasil é um dos poucos países que mantém relações com todos os grandes blocos, né? Nós fazemos negócios e somos receptadores de investimentos de forma significativa da China, da Europa, dos Estados Unidos, do Middle East, dos nossos vizinhos. E isso é uma qualidade, né? No mundo que nem todos podem investir em todos os lugares, a gente ter aqui no nosso país um lugar que tem escala, tem mercado consumidor, tem regras que são claras, um mercado financeiro profundo, mercado de capitais profundo e uma democracia pujante, e receber potencialmente investimento de todos os lugares, é uma enorme qualidade, né? E a China se tornou um importante investidor aqui no Brasil, principalmente nos últimos 10 anos, né? Historicamente, foi os Estados Unidos, depois os Estados Unidos deu lugar à Europa nos anos 90, e mais recentemente a Europa deu lugar à China, a partir dos anos 2000. Eu vejo isso como muito bom, né? A gente faz negócio com todos, recebemos investimentos de todos e, principalmente, tratamos aqui empresas chinesas, americanas, europeias ou latino-americanas como se brasileiras fossem, e é a maneira certa de fazer. Então, acho que isso, para mim, é uma oportunidade para o Brasil de ser o que nós somos, pacíficos, harmônicos, constitucionais e abertos à interação com todas as partes do mundo. E a diplomacia brasileira hoje caminha nesse sentido? Olha, eu acho que, ideologias à parte, eu acho que o mundo ele andou de uma maneira hoje muito mais complexa do que o que a gente chamava de diplomacia há 50 anos atrás, né? Eu acho que hoje os negócios, as relações comerciais vão muito mais rápido, muito mais à frente do que a, entre aspas, diplomacia. Então, o que eu vejo de empresas chinesas vindo visitar o Brasil, ou os players europeus com uma relevância enorme aqui no Brasil, ou mesmo os americanos que nunca deixaram de estar aqui, ou as relações latino-americanas que a gente promove, vão muito além do que a gente chama de diplomacia. Isso vale para o Brasil e vale para o mundo inteiro, né? O tempo econômico, o tempo financeiro, o tempo dos negócios se tornou muito mais rápido do que o tempo da diplomacia. Claro que vai sempre existir a diplomacia, o Brasil tem um histórico diplomático excepcional, vamos continuar usando isso. Acho que o Itamaraty formou quadros enormes, inclusive temos uma história de ótimos ministros da Fazenda que vieram do Itamaraty, né, de muitos anos, de décadas, que continue assim. Agora, eu acho que o tempo econômico mudou e essas relações comerciais, elas estão indo muito mais rápido e muito mais na frente do que a discussão, vamos dizer, mais politizada. Agora, André, ainda nesse cenário de crise, se é que a gente pode usar essa palavra, bilateral entre Estados Unidos e Brasil, como o setor financeiro enxerga o cenário atual, você como representante do setor, a crise, o tarifaço, a lei Magnitsky? Olha, o tarifaço, acho que todos os países, de uma certa maneira, em maior ou menor grau, viveram essa mudança de postura dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eu acho que ao longo dos últimos 50 anos, em todo o pós-guerra, foi um promotor de livres mercados, né? A pressão comercial que a gente sempre sofreu do lado dos Estados Unidos, e não é diferente o resto do mundo, era uma pressão de tarifas baixas. E, no entanto, a gente viu um swing de posicionamento ideológico, econômico, muito importante, né? Principalmente mais dentro da Casa Branca, até do que no próprio Departamento do Tesouro, uma visão um pouco mais mercantilista do mundo. Alguns acham que tem mais a ver com como era os Estados Unidos no século XIX ou como era o mundo no século XVI. Eu não vou discutir qual mercantilismo que era, mas uma visão que, em linhas gerais, olha, o déficit comercial, ao você ter o déficit comercial, você está exportando a criação de riqueza para uma outra nação. Que é uma visão um pouco curiosa, porque se você olhar nos últimos 50 anos, os Estados Unidos passou a ter déficit comercial estrutural a partir do início dos anos 70. E nenhum país foi tão bem sucedido quanto os Estados Unidos. Então, parece que tem alguma imperfeição nesse raciocínio, até porque existem balanças de serviços,
O mundo é muito mais complexo hoje em dia e os Estados Unidos tem sido a nação mais bem-sucedida, tirando aqui um ou outro países, ilhas, né, uma Singapura da vida, talvez Coreia do Sul, mas os Estados Unidos e mais recentemente a própria China tem sido um exemplo de sucesso econômico, né? São um país de 300 milhões plus de pessoas de classe média alta para padrões mundiais e lidera a inovação do mundo, as maiores empresas estão lá, né? O mercado de capitais mais pujante está lá. Então, eu não vejo muito essa necessidade desse swing. Então, agora, é o que é, né? Vivemos aqui como o Canadá viveu, a Europa viveu, o Japão viveu, Colômbia viveu, nós vivemos aqui a nossa angústia. Ainda bem que eu acho que o que foi anunciado e depois parcialmente revertido, é claro que impacta alguns setores, impacta algumas empresas de maneira aguda e minimizar isso é uma injustiça com essas empresas e setores, no agregado não traz uma relevância macroeconômica para o Brasil. Ele é um tema microeconômico que eu espero que o diálogo que está aberto entre os diversos setores com os organismos americanos, ao longo do tempo, vá amenizando. Sobre o lado do setor financeiro, sanções também, tem muita coisa foi dita, e muita manchete ao longo, principalmente da semana passada, retrasada. Agora, sanções não são uma novidade para o sistema financeiro nacional. O Brasil tem centenas de indivíduos sancionados, né? Isso já acontece aqui. Então, existe a tecnologia de como lidar com isso. Isso funciona desde que foi criada a lei. Os bancos estão preparados para isso e eu não estou vendo nenhuma desarmonia em relação a isso daqui. Eu acho que a gente vai seguir o caminho dentro das regras locais e internacionais, como a gente tem feito. E, como eu disse aqui, não é novidade, né? Tem centenas de indivíduos sancionados aqui no Brasil, portanto, os bancos sabem o que fazer, sabem como é que são as regras, e funciona muito bem. Eu não estou prevendo uma bagunça institucional vindo daí, não. Bom, você acabou de utilizar o verbo prever, não? Do ponto de vista de previsão, percepção 2026, quais as perspectivas para você do ponto de vista político e econômico? Bom, o econômico está mais fácil, porque eu acho que o Banco Central fez um esforço que começou ainda na gestão do presidente Roberto Campos, muito correto e tempestivo, de combate à inflação. Eu acho que a gente vai começar a colher os frutos disso. Então, a gente vai ver, ao longo de 2026, taxas de juros cadentes aqui no Brasil. Então, os números de inflação que se avizinham vão demonstrar tranquilidade, tudo corre para a gente ter um IPCA negativo no mês de agosto, e isso eu acho que vai criar as pré-condições para o Banco Central, do alto da sua tecnicidade, profissionalismo, seu framework institucional e regulatório, começar um processo com a cautela de sempre, mas de normalização da taxa de juros. A taxa de juros no Brasil está muito alta. A gente pode discutir que fazer um outro painel anterior e usar a inteligência do Marcos Pinto, do Marcos Lisboa e do Roberto para debater, e claro, do Isaac também, para debater por que as taxas de juros são tão altas. Mas elas estão muito altas, a boa notícia é que elas vão reduzir. Acho que a inflação vai convergir gradualmente para as metas, né? Aquilo que o mercado hoje já aponta para o horizonte de tempo relevante, que é lá em 2027, nós estamos falando mais ou menos do segundo trimestre de 2027, já está muito próximo do nosso objetivo, que é um objetivo ambicioso e apropriado, que é 3%. É o que a sociedade merece. E eu acho que a gente está fazendo certinho. Então, o Banco Central, parte do trabalho sob a liderança do Roberto, parte do trabalho sob a liderança do Galípolo, uma diretoria bem coordenada, seguiu o caminho, fez a transição, e acho que muito mérito do Roberto e do Galípolo, essa primeira transição de Banco Central independente, num período difícil, e que a gente vai fazer isso. Mas eu queria fazer um segundo comentário, que tem a ver um pouco com crescimento. Ora, esse ano, ele é o 5º ano que os economistas vão prever um certo crescimento e o Brasil vai surpreender para cima. Não que o crescimento desse ano será mais abaixo do crescimento do ano anterior, claro, a taxa de juros subiu, a política monetária faz o seu efeito,
Mas se você olhar os últimos 5 anos, a gente sempre veio com um crescimento um pouco acima disso. E por que eu estou trazendo esse assunto? Porque eu acho que esse é o debate que a gente tem que ter. Essa surpresa positiva sobre o crescimento, ela tem uma explicação. Ela não é o bel prazer, o desejo ou do presidente do Banco Central, ou do presidente da República, ou do ministro da Fazenda, ou dos empresários ou banqueiros. É tudo junto e misturado, mas que tem a ver com uma mudança do framework econômico e institucional do Brasil. A gente, no fundo, se você olhar o Brasil no passado recente, nós fomos um país reformista. Nós fizemos reforma trabalhista, nós fizemos a reforma do BNDES, nós fizemos a reforma da Previdência, estamos executando a reforma tributária, nós fizemos uma série de desestatizações importantes, uma série de concessões importantes, e quando você olha o pacote dessas medidas, ele gera uma consequência. A consequência é o crescimento maior, o desemprego menor. É isso que nós estamos vivendo agora no Brasil. O Brasil, para quem não se tocou ainda, nós estamos no all-time low de desemprego. Desde que a série histórica do IBGE é medida, o Brasil nunca teve um desemprego tão baixo. E, por outro lado, isso não está tendo pressão inflacionária. E isso tem a ver com o nosso dever de casa. Porque, às vezes, a gente acha que nós vamos fazer uma reforma e fizemos a reforma da Previdência. 6 meses depois, o Brasil vai sair cantando pneu, crescendo. Não é assim que funciona. Mas o acumulado funciona. E o que a gente está vivendo é um pouquinho do potencial disso. De que uma empresa grande, quando se torna privatizada, ela passa a investir 10 vezes mais do que uma empresa estatal antiga. Pelo natural, não é competência nem incompetência, é o desenvolvimento natural. Quando o Estado concede rodovias, portos, ferrovias, etc., a iniciativa privada investe mais rápido e muito mais. Então, tudo isso vai virando crescimento. Então, na hora que a gente disciplina o BNDES, ele segue arrumadinho e emprestar para aqueles setores, para aquelas necessidades, para aqueles bolsões que precisam, mas a taxas mais compatíveis com as taxas de mercado, a gente permite ter juros de equilíbrio neutro mais baixo. Então, a gente tem que continuar nesse processo de aperfeiçoamento da nossa infraestrutura econômico-institucional, que isso sim que vai virar crescimento. Para encerrar a sua pergunta e não fugir da parte política, o que eu acho que a gente vai ter ano que vem é processo democrático normal. O Brasil é uma democracia pujante, segue a dinâmica no conceito mais filosófico possível das sociedades abertas, e vamos ter uma eleição ano que vem igual às que nós tivemos, a disputa legítima política, pode ter alternância de poder ou não, mas o vencedor do processo democrático é sempre a sociedade. Então, não vai ser diferente no ano que vem. Sem riscos de turbulência. Olha, a volatilidade sempre existe, mas define o que é assim, turbulência, né? Se você olhar o que teve de manchete de jornal ao longo desses últimos meses, sobre todos os aspectos, é enorme, né? E se você olhar dos últimos 10 anos, esse year-to-date do Brasil é o período de menor volatilidade nos mercados financeiros da história, dos últimos 10 anos. Então, para mim, não estamos com turbulência. Para concluir, infelizmente, a gente se aproxima do final, André, eu queria voltar ao tema investimentos. Cenário de investimentos para 2026. Como é que você descreveria? Olha, mais ou menos como eu falei aqui. Eu acho que o Brasil é um país profícuo em oportunidade de investimentos, né? Eu acho que quem sabe investir aqui consegue tirar retorno, consegue construir histórias maravilhosas, várias passaram por aqui. Então, eu acho que o Brasil tem oportunidade de investimento para todos os lados, né? Se você vê, inclusive, o volume de investimento em infraestrutura no Brasil está num nível alto. E eu acho que vem mais coisa pela frente, pelo tamanho de concessão que tem por aí, e a gente tirou essa coisa da ideologia da frente, né? Hoje, acho que o governo pode ser mais à esquerda, mais à direita, mas todo mundo defende a participação do setor privado, seja em PPPs, ou em concessões, ou mesmo em privatizações.
Então, eu estou vendo o ambiente para o investimento, juro caindo, juro global caindo, a moeda com baixa volatilidade. Então, o ambiente para o investimento está ficando bom e está ficando melhor ainda. Então, acho que vai continuar assim e quem investir aqui, eu tenho certeza que vai ganhar dinheiro se for principalmente bem assessorado. André, muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Um privilégio de poder te ouvir. Muito, muito obrigado em nome do Esfera Brasil.